Alô, guerreiros dos estudos! Prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Everaldo Libório Dias, professor de História e advogado. Estamos aqui convidando você para curtir nosso canal no YouTube Oficinas de Humanas, onde semanalmente estamos publicando dicas para o pré-vestibular e para o concurso público, dicas de 5 a 10 minutos. Acesse nosso canal, se inscreva no nosso canal e viaje pelas ciências humanas. Valeu, meu guerreiro! O que nós chamamos de movimento abolicionista existe desde a era colonial, que representa o quê? A luta contra a escravidão. No Brasil colonial havia dois tipos de escravidão. A escravidão indígena, que foi a primeira utilizada, era o nativo que estava aqui, mas prevaleceu a escravidão negra. A escravidão negra prevaleceu porque interessava aos portugueses vender ao Brasil muitos escravos. E se fosse determinado que o Brasil teria que usar mão de obra africana, Portugal ganharia muito dinheiro vendendo escravos da África para o Brasil. Então a opção pelo trabalho escravo negro se deu em razão de ser mais rentável do ponto de vista da lógica mercantilista. Que formas tivemos de lutar contra a escravidão? Existiam diversas maneiras. Exemplo, o banzo, que é a doença da saudade, que não chega a ser propriamente uma luta, mas dava prejuízo aos senhores. Alguns escravos chegavam aqui, entravam em depressão, não bebiam, não comiam, terminavam morrendo de fome e de sede. O banzo era a chamada doença da saudade. De qualquer maneira, isso gerava um prejuízo para os senhores. Algumas escravas chegavam a cometer aborto, porque não queriam gerar filhos para ser escravos. Isso é considerado para algumas formas de luta contra o abolicionismo. Agora, a mais eficiente e a mais conhecida de todas é a formação de quilombos, que é o quê? Comunidade de ex-escravos que se formam no interior da colônia. Então, o movimento abolicionista, historicamente, ele vai caminhar para a formação de quilombos. Nos quilombos você tinha um caráter comunitário, onde a riqueza produzida era para a comunidade consumir, mas também havia comércio do quilombo com comunidades próximas. Havia um espírito comunitário e havia uma alternativa para que os escravos fugissem da escravidão e pudessem viver numa vida comunitária. Aqui nós temos o exemplo do quilombo de Palmares, no século XVII. Palmares se formou no contexto das invasões holandesas, inicialmente sob a liderança de Ganga Zumba, e se localizou na Serra da Barriga, na época estado de Pernambuco, hoje estado de Alagoas. Palmares é a maior luta social da história do Brasil. Foram dezenas de anos de luta contra o poder dos portugueses, contra o poder dos espanhóis, contra o poder dos holandeses. Aqui nós temos a imagem de Zumbi, o grande líder do quilombo, morreu em combate, enfrentando diversos desafios. E ao lado nós temos a figura daquele que é considerado, para a época, os senhores de terras, um herói, porque foi o que comandou a destruição do quilombo de Palmares, que é o bandeirante Domingos Jorge Velho. Era comum naquele período se contratar os chamados bandeirismo de contrato. Eles eram contratados para atacar os quilombos. Além de Zumbi, que é filho de Ganga Zumba, outra pessoa heróica do movimento é Dandara. Dandara também comandou mulheres na luta, na resistência. A esposa de Zumbi é um símbolo da luta contra a escravidão. Não é isso? Então, Palmares representou o exemplo disso. Outro movimento identificado com a causa abolicionista é a Conjuração Baiana, também chamada Conjuração ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios. Dos movimentos conjurados que queriam a independência do Brasil, o único que abraçou a causa abolicionista foi a Conjuração Baiana. Nós temos aqui a imagem de 4 mártires, pessoas que foram enforcadas, usado como bode expiatório para punir a Conjuração Baiana. Foram mais de 800 presos e 4 degolados. Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga
das Virgens. Então você teve na cidade de Salvador uma luta que falava em república, em federalismo, em livre comércio, em independência, mas uma luta que também abraçou a causa o quê? Abolicionista, até porque a conjuração baiana foi muito inspirada na fase radical da Revolução Francesa, que foi a Convenção. Então estamos evoluindo de uma ideia que surge lá nos quilombos no interior da colônia para ganhar as cidades, a ideia de emancipação dos escravos, não é isso? Bom, outro movimento importante na história da luta abolicionista, nós tivemos em 1835, na Bahia, a Revolta dos Malês. Quem eram os malês? Parte dos negros que foram trazidos da África para o Brasil eram adeptos da religião muçulmana. E no Brasil não havia liberdade religiosa para eles. Então, malês eram negros muçulmanos. Inclusive, a maior parte deles sabia ler, devido ao hábito diário de ler o seu livro sagrado, que era o Alcorão. Por necessidade de ler o livro sagrado, a maioria sabia ler e boa parte sabia escrever. Havia no Brasil, quando o Brasil Império, os chamados negros de ganho, pessoas que faziam algumas coisas de artesanato, até doce, cocada, comida, quitute para vender, e esses negros obtinham alguma renda que iam guardando e com o dinheiro guardado comprava a carta de alforria. Alguns desses negros livres começaram a trabalhar a ideia de criar em Salvador uma república de negros com a extinção da escravidão, implantando a liberdade religiosa. Então, em Salvador, existia uma experiência de revolução cujo objetivo era implantar uma república somente de negros em Salvador. Isso é uma parte da luta o quê? Abolicionista. Bom, uma coisa interessante também, o século XIX, muita gente se envolve com o movimento abolicionista. Vários intelectuais, uma parte da sociedade mais avançada do ponto de vista social e do ponto de vista político, porque a escravidão passou a ser considerada uma chaga que era um atraso para o Brasil, que impedia a industrialização do Brasil. Barão de Mauá, ele foi um defensor da abolição da escravidão, argumentando que a escravidão impediu o desenvolvimento do Brasil. E alguns negros chegaram a constituir uma espécie de classe média, ganhando pelos estudos. Exemplo, Luiz da Gama. Luiz da Gama foi filho de uma negra com um comerciante português, que terminou indo viver em São Paulo e servia a um senhor, foi escravo, inclusive. Esse seu senhor cursava a faculdade de Lei do Largo São Francisco e ele frequentava as aulas. Luiz da Gama foi um homem que aprendeu direito, que conheceu o direito, embora não tivesse o diploma de bacharel em direito, mas advogou bastante. Era o chamado advogado rábula, aquele advogado que não tinha formação jurídica do ponto de vista formal, do ponto de vista acadêmico, mas advogava. E ele utilizou seus conhecimentos jurídicos, Luiz da Gama, para lutar contra a escravidão, e ele chegou a tirar mais de 500 negros da escravidão. Então, Luiz da Gama, que também é um literário, um escritor e um defensor da causa abolicionista. André Rebouças, para muito, o primeiro engenheiro negro da história do Brasil. Aliás, os irmãos Rebouças, que ele tinha dois irmãos que também eram engenheiros, lutaram no Brasil contra a escravidão, utilizaram o conhecimento para isso, e trabalharam, inclusive, fora do Brasil. Então, os irmãos Rebouças, simbolicamente, representam os primeiros engenheiros negros da história do Brasil. José do Patrocínio, formado em farmácia, dedicou sua vida à causa abolicionista, também escritor, também literário. Esses três nomes que nós trouxemos à baila para que vocês conheçam melhor, são símbolos de que uma parte dos negros, muito pequena, quando conseguir ascender do ponto de vista intelectual, passaram a dedicar sua vida à causa abolicionista. Vale ressaltar que aquele que é considerado o maior escritor da história do Brasil, Machado de Assis, era um negro, embora
muito tempo retratado como se não fosse negro nas pinturas dos livros, mas Machado de Assis efetivamente era um negro, não é isso? Bom, nós temos lutas no campo da literatura, lutas nos quilombos, luta nos clubes abolicionistas. E o abolicionismo, ele cresce no Brasil, principalmente após a Guerra do Paraguai, onde muitos negros voltaram da guerra e o governo lhes prometeu o quê? Que quem fosse para a Guerra do Paraguai ganharia a carta de alforria e de fato ganharam. Então, exemplo do século XIX da luta abolicionista é a poesia condoreira de Castro Alves. Quem não lembra da inesquecível expressão "a praça é do povo como o céu é do condor"? Vem de quem? De Castro Alves, o poeta baiano, terceira geração, a poesia condoreira. Poesia identificada com a causa abolicionista. Infelizmente, Castro Alves morreu precocemente do mal do século XIX, que foi a tuberculose. Barão de Mauá, o grande empresário do século XIX, o homem que veio de baixo, cresceu, sonhou com o Brasil desenvolvido, industrializado, implantou no Brasil as ferrovias, implantou no Brasil a indústria naval, reabriu o Banco do Brasil, a indústria têxtil, e era um defensor do abolicionismo, porque ao abolir a escravidão, você ia ampliar o mercado consumidor. E por abraçar a causa abolicionista, Mauá, Irineu Evangelista de Souza, sofreu muita sabotagem em suas empresas e terminou endividado, mas ele é um visionário, um homem que sonhou com a industrialização do Brasil. Só para ressaltar, aqui no Nordeste, nós também tivemos um coronel, Delmiro Gouveia, que sonhou industrializar o Nordeste naquele período também. Joaquim Nabuco, senador de Pernambuco, defensor da monarquia, mas abolicionista. Uma coisa que era muito rara nesse período. Geralmente, quem era monarquista era escravagista. Mas Joaquim Nabuco era monarquista e abolicionista. Então, é um dos símbolos da luta contra a escravidão. Bom, há muito debate no parlamento, há muita discussão no parlamento. E há uma evolução legislativa relacionada a essa causa abolicionista. Primeiro, Bill Hardin. O Brasil, vamos entender o que é essa lei. Essa lei era criada na Inglaterra, a Bill Hardin. Não é uma lei criada no Brasil, é criada lá na Inglaterra. O Brasil, desde 1810, tinha prometido aos ingleses abolir o comércio de escravos. Qual o interesse da Inglaterra com isso? Se o Brasil vai abolir o comércio de escravos, vai contratar assalariados. Quanto mais gente ganhando salário, mais gente podendo consumir. Qual o interesse da Inglaterra? Ampliar o mercado consumidor. Só que o Brasil prometeu e não cumpriu. Em 1810, quando o Brasil quis que a Inglaterra reconhecesse a independência, novamente o Brasil prometeu e não cumpriu. Depois dos anos 30, prometemos novamente e nasceu a expressão lei para inglês ver. O que é lei para inglês ver? É que vai ficar só no papel. Nasceu daí da promessa. Aí a Inglaterra, em 1845, criou uma lei, a Bill Hardin, que dizia o seguinte: todo navio que transportar escravos da África para o Brasil será aprisionado. Qualquer navio tumbeiro que transporte escravos seria aprisionado pelos ingleses. Decorrente dessa pressão inglesa, em 1850, o Brasil assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico externo de escravos. Vale ressaltar que não era proibido o comércio de escravos entre as províncias, chamado comércio interprovincial. Porém, o Brasil vivia um desafio. Quando é que o Brasil proibiu o comércio de escravos? Justamente quando o café estava em expansão e precisava de mão de obra. E a gente não tinha mão de obra. Então, qual foi a solução? Atrair imigrantes. Então, a elite agrária e o governo imperial pensam o seguinte: nós temos que obrigar o povão e os imigrantes a se tornar mão de obra barata. O governo imperial criou a lei de terras para dificultar o acesso à terra. Só poderia ter terras quem pudesse comprar, e mesmo o imigrante chegasse aqui só depois de 5 anos. Qual a intenção disso? Forçar as pessoas a tornar mão de obra barata para os cafeicultores. Porém, a pressão para abolir a escravidão continuava. Em 1871 é assinada a Lei do Ventre Livre, que diz que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data estariam livres. Essa é uma forma de adiar
a abolição da escravidão, fazer a coisa gradualmente. Em 1885 é criada uma lei, que é uma verdadeira piada, lei dos sexagenários, que diz que quando o escravo atingisse 60 anos estaria livre, mas deveria trabalhar mais 5 anos ainda para conseguir sua liberdade. Ou seja, praticamente só defunto ia ganhar liberdade, porque raríssimo eram os negros que chegavam a 65 anos de idade. Depois a pressão aumenta e em dia 13 de maio de 1838, devido às devidas quantidades de pressões do movimento abolicionista, a princesa Isabel resolveu abolir a escravidão como uma conquista da sociedade brasileira. Não é como uma benevolência do Estado. Foi a pressão da sociedade e o movimento abolicionista que construiu a ideia de que o povo conquistou a abolição. Claro, se você for pegar uma visão de história tradicional, você vai ver a abolição como uma concessão do Estado. Se você for pegar uma perspectiva de história, numa visão mais crítica de valorização do povo como ator social, a escravidão é uma conquista da sociedade. Só que a abolição da escravidão quebrou a economia nacional, não porque apenas 20% da mão de obra era escrava. Vamos dizer que de 1850, quando se aboliu o comércio de escravos, até 1888, quando se aboliu a escravidão, passaram 38 anos. Então a extinção da escravidão se deu gradualmente. Mas infelizmente não se deu ao negro o acesso à terra, o acesso ao estudo, o acesso ao conhecimento. E embora formalmente não houvesse o racismo institucionalizado, como nos Estados Unidos, na verdade faltou à comunidade negra a oportunidade e continuaram excluídos do Brasil. Então esse é um panorama da chamada luta abolicionista na história do Brasil. Estude, porque vai estar no seu concurso público, vai estar no seu vestibular e até o nosso próximo encontro. Curta nosso canal, se inscreva em nossa página no YouTube e vamos viajar pela história.